Te falar, hein, pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês. A gente vai fazer uma resenha de outro livro. Hoje eu vou fazer resenha de um livro que fala da época do realismo português, né, gente? Vou fazer resenha de outro livro, mas deixa pra outra ocasião. Não vai faltar ocasião pra fazer resenha de livro aqui, né? Fazia tempo que eu não fazia resenha de livro aqui pro canal. Gente, olha só. Muita gente fala assim, ah, mas isso é livro chato. Isso é livro que na escola mandam a gente ler. É chato. E a gente só lê pra passar no vestibular ou pra passar na prova e se formar e acabou. Mas eu acho fantástica a escola realista. E eu particularmente gosto mais da escola realista portuguesa do que a escola realista brasileira, né? Brasileiro, aqui na escola realista brasileira teve lá o Machado de Assis, foi o principal exponente, né, da escola realista brasileira. Não, olha, o pessoal vai me xingar pra caramba, mas eu particularmente não gosto muito de Machado de Assis, não. Agora, o Essa de Queiroz eu sou louca por ele. Também teve o Aloysio Azevedo, que escreveu o Cortiço. O Cortiço é brilhante, o Cortiço é um documento da época, tá? Inclusive o Cortiço, ele foi escrito baseado num cortiço, né, muito grande que teve lá no Rio de Janeiro do século XIX, que chamava de Cabeça de Porco. Até hoje no Rio de Janeiro chamam cortiço Cabeça de Porco, mas enfim. Também teve o Casa de Pensão, mas o Casa de Pensão não foi tão brilhante quanto o Cortiço. O Cortiço eu vou fazer resenha também depois aqui, mas hoje eu vou fazer uma resenha do Primo Basílio, que é do Eça de Queiroz. Aqueles livros que todo mundo vê no ensino médio, na época da literatura, né? Eu vi um pouquinho mais porque eu fiz letras e quando a gente fazia letras, a gente tinha todas aquelas escolas realistas, a gente via até com mais profundidade do que no ensino médio. O ensino médio era bem por cima que a gente via, né? Na faculdade a gente viu com um pouquinho mais de profundidade. Quando eu era adolescente eu detestava, justamente porque as histórias geralmente tinham um final meio ruim, meio triste, meio chato. Mas hoje, não só hoje, mas assim que eu fiquei adulta, eu comecei a achar a escola realista muito boa, comecei a achar ela fantástica. Porque assim, gente, na época, não, vamos analisar a época, coisa que na minha adolescência eu não tinha condição de analisar, né? Porque na adolescência a gente não percebe muito bem como é que são as coisas, né? Na época não tinha internet, não tinha nem televisão, o máximo de mídia que tinha era jornal e folhetim. Muitos deles publicavam um capítulo por dia naquelas máquinas de escrever. Não era máquina de escrever do século XX, que alguns talvez vieram a pegar, mas era máquina de escrever do século XIX, que era um negócio, meu Deus, velho pra caramba. Devia ser muito sofrido escrever naquilo. Não tinha para deletar, escrever de novo, não tinha, era tudo muito manual, tá, gente? E a diversão das pessoas era de tardezinha pegar aqueles romances e ficar lendo. Ah, eu vou ler, olha só que legal, vou ler. Às vezes era uma pessoa, porque o índice de analfabetismo era enorme naquela época. Se hoje no Brasil a gente tem cerca de 70% da população analfabeta funcional, na época era maior ainda. Então, e olha que eu não tô nem falando de Brasil, eu tô falando de Portugal, mas enfim, naquela época a Europa também não era muita gente que sabia ler. Então era uma pessoa geralmente alfabetizada que ficava lendo os romances, né? Nas assim chamadas soirées. Era a noitinha, né? Nas noitinhas ali o pessoal ficava lendo nos serões, né? Em português chama de serão. O pessoal ficava lendo e os outros ficavam escutando. Só que os livros da escola realista não eram lidos. Os lidos eram os românticos, aqueles livrinhos aguinha com açúcar, que era tipo a novela das 6 de hoje em dia, né? O livro realista era tipo novela das 11. Sabe aquele Verdades Secretas? Era tipo aquilo. Com o adendo de que naquela época não tinha internet, não tinha nada. E a pesquisa de campo que eles faziam era na raça. Os escritores realistas, eles às vezes iam até o lugar, pesquisavam a história e pediam informações de várias pessoas as quais houvessem passado por aquelas situações. Olha, como é que foi, como é que não foi, né? E o Essa, ele foi muito cru durante uma época da vida dele, ele escreveu livros muito crus.
O Primo Basílio eu recomendo a leitura, principalmente para mulheres que ainda se iludem muito com o amor, que ainda se iludem muito com as coisas. E eu acho ele fantástico, porque assim, o Primo Basílio é uma história que poderia acontecer com qualquer um. A única coisa é que tem as particularidades da época, né? Que era bem diferente de hoje em dia, a moda era diferente, a vida dentro de casa era diferente. Tanto que era chamado de episódio doméstico, porque acontece tudo dentro de casa. Mas a psique é extremamente real. Mas é tiro, porrada e bomba. Se a pessoa não curte esse tipo de livro com final trágico, é melhor não ler, né? Mas assim, gente, o que eu acho fantástico nesse livro é o seguinte, eu não vou contar a história toda, né? Vou dar spoilers, mas não vou contar a história toda. Porque assim, o livro ele fala do adultério de uma moça chamada Luísa, né? Ao passo que, por exemplo, o Cortiço, ele fala de um ambiente de pessoas pobres que tinham que ralar muito para sobreviver. Era pedreiro, era lavadeira. Na época não tinha máquina de lavar, então tinha que lavar na mão. E tinha que lavar na mão aqueles vestidão. Não era uma calça jeans de hoje em dia. Era aqueles vestidão, com não sei quantas anáguas cada. Então não era fácil, não. E se elas lavavam direitinho e tinham freguesia certa, elas ganhavam até um dinheiro razoável. Mas uma mulher que precisasse trabalhar era considerada pobre, era considerada de classe baixa, né? Cortiço ele trata então do povão. Já o Primo Basílio ele fala da burguesia, da pequena burguesia, né? Eles não eram ricaços, mas o marido da Luísa ganhava o suficiente para sustentá-la. E ela era uma moça muito bonita, ainda jovem para a época, 25 anos, casada, mas não tinha muita coisa na cabeça, porque a vida dela era ficar lendo aqueles romancinhos. E ela também tinha uma amiga que traiu o marido direto e acabou colocando na cabeça da Luísa que, olha, você tem que aproveitar a tua vida agora, porque amanhã dá uma febre em você e você morre. E naquele tempo era assim mesmo, não era o coronavírus, eram outros tipos de doença, os quais as pessoas contraíam, morria de um dia para o outro. Gente, não tinha penicilina, não tinha vacina, não tinha nada. Imagina, não tinha. Então a pessoa sobrevivia como dava, né? Se sobrevivia. Não era incomum a pessoa morrer muito jovem, a mortalidade infantil era altíssima, era uma criança vingava e a outra criança não chegava, né? 50%. Enquanto uma criança vivia, a outra não chegava sequer a 1 ano de idade, por assim dizer. A mortalidade infantil era altíssima naquele tempo. E, assim, a mulher casava mais por necessidade. A Luísa disse ser que ela não foi apaixonadíssima. Chegou na idade, ela casou. Para dar sossego para a mãe também. Ela com 25 anos não tinha mais nem pai nem mãe. Então você vê, era uma época em que era comum uma pessoa de 20 e poucos anos já não ter mais pai nem mãe. Então ela tinha que se acertar na vida, não por amor, mas até pela sua sobrevivência. Só que ela ficava o dia inteiro lendo romance em casa. Também não precisava trabalhar dentro de casa. Por quê? Porque ela tinha 2 empregadas. Uma era cozinheira, a outra cuidava da casa. Não precisava fazer nada dentro de casa. Ainda queria tomar banho todo dia, o que na Europa naquele tempo era luxo, porque não tinha água encanada. A empregada tinha que buscar água todo santo dia para a mulher tomar banho. Não é que nem hoje que é só abrir o chuveiro, entrar debaixo do chuveiro, acabou. Olha como a gente é privilegiado hoje em dia, nem sente, né? Mas tomar banho todo dia de banheira, naquele tempo, na Europa era privilégio. Aqui no Brasil ainda tinha rio, ainda tinha um monte de coisa, só que aqui era calor, né? E lá que era frio. O povo ia tomar banho de rio, morria. Pegava uma constipação e morria. E essa amiga da Luísa bota um monte de carapinhola na cabeça dela até o dia em que o marido da Luísa tem que viajar. E tem que viajar e a negócios, né? E ela fica sozinha em casa. Só que ela não tem acesso ao dinheiro, né? Ela tinha acesso sim para comprar comida, para gerenciar a casa, mas não tinha para esbanjar. Né? Ela não trabalhava fora. Eis que chega o primo dela do Brasil. Da onde que ele chega? Do Brasil. Do Brasil em Portugal, né? E o primo dela, ela teve um lancezinho quando ela era solteira com esse primo.
E quando o primo partiu pro Brasil, ela ficou super triste e tal. E voltou, ela já casada. Nas primeiras interações, ele começa a falar com ela como se ela fosse só a prima dele. Depois, ele vai dando um jeitinho de chegar junto. E ela, depois de tanto escutar a amiga falar, você tem que aproveitar agora que você é nova, que você é bonita, porque depois você vai envelhecer, ou mesmo ainda nova, pode vir uma febre, pode vir um não sei o que, e você morre de um dia pro outro, e naquele tempo morria mesmo. Você tem que aproveitar quando você é nova, quando você é bonita, né? Ficar aí com esse teu marido. E o marido da Luísa não era lindo, maravilhoso. Não era aquele príncipe encantado que toda mulher quer. Era mediano, sustentava a casa e tratava ela razoável. Mas era um cara frio. Era um cara que não dava um elogio, que não falava galanteios pra ela. Como é que a gente sabe disso? Porque o primo, né, que era o Basílio, depois ele escreve cartinhas de amor cheias de sentimentalismo pra ela, e ela beija o papel e diz que nunca lhe haviam dito tais sentimentalidades. Ou seja, enfim, o cara, ele era muito prático, o marido dela era muito prático, ele achava que era só botar a comida na mesa, deixar tudo confortável, tá tudo certo. Ela se apaixona perdidamente pelo Basílio, né? E ele já tinha uns 30 e poucos anos, que naquela época não era uma idade tão jovem assim, mas sabe como é que é, né? Bigodinho, aquele bigodinho de malandro, né? Aquele cara bem já vivido. E minha filha, nossa, bem vivido já. Já tinha bastante experiência em passar conversa em mulher. Ai, que legal. Mas enfim. Passou muita conversa nela. Chega um dia em que eles consumam a relação, ou seja, eles fazem sexo na sala de estar em cima ali do canapézinho. O que é o canapé? Era uma espécie de um divã que tinha ali. Aliás, tinha vários nomes para as cadeiras naquela época. Tinha uma cadeira que chamava de Voltaire. Voltaire era um filósofo francês. Na época estava muito na moda francês. Assim como hoje tudo é inglês, na época era tudo em francês, né? Na moda era falar francês na época. E tinha um monte de nome para as cadeiras. Então eu nem me lembro se era canapé, se era Voltaire. Tinha também o caseuse. Não, tinha uns nomes em francês esquisitos pra caramba das cadeiras na época. E as carruagens também tinham nome. Cada uma tinha um nome diferente lá. Tinha a Libré, tinha o Coupé, tudo em francês, tudo muito chique, tudo muito, né? Enfim. Enfim, e eles acabam transando ali. E é depois disso que ele começa a mandar cartinhas de amor todo dia. Detalhe, ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos, ela era uma mulher sem filhos. E ela manda cartinha, ela manda isso, ela manda aquilo. E ele, né, manda cartinhas, ela se ilude achando que ele também está apaixonado. É aí que eu acho que a história é muito interessante, tá, gente? Ao decorrer do livro, ele pode escrever a linda palavra de amor, a linda carta de amor que for, mas ele não sente nada por ela. Ele pode até sentir, assim, minha prima, pô, tal. Além do tesão mesmo, desculpa o termo aqui que eu tô usando, eu não tenho um grande sentimento por ela, não é apaixonado por ela não, tá, gente? E é muito legal de ver como é que muito cara pensa, porque naquela época o Basílio só tinha cartinha. E aqueles contatinhos que ele tinha de vez em quando, né? Lembremos que a Europa era só pegar um trem, você já estava na França, né? Não é que nem aqui, que é um país de proporções continentais. Não, lá era a Europa, então você pegava um trem, você tá na França. Você pegava um trem, você tava não sei onde, era mais fácil de chegar nos lugares. Até naquele tempo que o transporte não era aquilo que é hoje, mas era mais fácil de se deslocar dentro da Europa. Então em cada lugar ele tinha um contatinho, né? Os contatinhos que hoje ele tinha no Zap, naquele tempo era cartinha. Era cartinha, era amiguinho que indicava, porque o homem podia tudo. Homem mais solteiro podia tudo, podia ficar com o que ele quisesse, era até considerado uma necessidade do homem. Ter uma amante aqui, outra ali, necessidade do homem. Então ele tinha. E a Luísa, com o tempo, a gente vai vendo que ela é mais uma das amantes dele. Tanto que, e ela se arriscando, por quê? Porque uma mulher casada, que foi descoberta, botando chifre no marido,
Pronto, acabou. Entendeu? Pronto, acabou. Né? Era um negócio que na época pegava mais pesado. Ele não tem muito amor assim por ela, não. Gente, o tema adultério ele é tão explorado nesses livros do século XIX. Ele foi explorado no Madame Bovary, ele foi explorado no Ana Karenina, que é russo, ele foi explorado no Primo Basílio. Nossa, ele foi explorado em um montão de livros. Mas o Primo Basílio é o que eu acho mais interessante porque eu acho que ele é o mais cafajeste. O da Ana Karenina ainda levou ela pra morar junto com ele e tal. O outro lá, o Basílio, não queria saber de mais nada, ele só queria cama mesmo, minha filha. Ele não sentia nada por ela mesma. E a grande perdição da Luísa foi a empregada. Ela tinha cozinheira e ela tinha empregada. A empregada é um dos pontos altos do romance. Por quê? Porque a empregada é a Juliana, né? A Juliana, ela tinha 40 anos, cerca de 40 anos na época. Lembrando que século XIX, 40 anos naquele tempo não era 40 anos hoje, né? Ela já tinha problema do coração, era uma mulher muito magra, que serviu a vida inteira em casas de família. E ela tinha ambição, por exemplo, de ter um negócio próprio. Ela tinha ambição de juntar um dote para casar, que não eram consideradas para mulheres da classe dela. Lembrando que em Portugal, nessa época, a escravidão já não existia mais. No Brasil ainda tinha, mas em Portugal não. Então eles tinham que ter empregadas que ganhavam dinheiro. Tinha que ter empregados que ganhavam dinheiro, não eram escravos, que nem aqui no Brasil, que estava liberado até dar castigo físico. Não, a empregada era outra história. A empregada era outra história. E ela recebia salário. E ela podia sair a hora que ela quisesse também. Não era propriedade, não. O escravo era propriedade do seu senhor ou da sua senhora. Ali eles não eram. Elas eram empregadas, elas podiam sair a hora que elas quisessem. Né? Só que a Juliana também ela veio de uma situação meio complicada. Ela era filha de mãe solteira no século XIX, que não é uma coisa muito legal. Não herdou nada da família, teve que servir desde muito nova em casa de família, e ela tinha uma ambição maior do que a grande maioria das mulheres da idade dela. A cozinheira tinha lá os seus peguetes. Na época não era peguete, né? Mas tinha lá os seus lances, tinha os seus peguetes. A Juliana não. A Juliana, inclusive, ela se orgulhava da sua virgindade. Aos 40 anos, aos 40 anos. Mas, ao mesmo tempo, ela estava muito ressentida por não ter se casado ainda, por não ter conseguido um dote, porque naquele tempo era muito levado em consideração o dote da mulher. E ela não tinha dote, não tinha nada, e estava inclusive perdendo a juventude já, né? Tanto que no livro ela fala que ela já quer juntar para ela o pão da sua velhice, ou seja, não era tão fácil assim aposentar, e também aos 40 anos a pessoa já está pensando na velhice. 40 anos naquele tempo não era 40 anos hoje, tá, gente? Era uma pessoa assim, bem mais. Tinha muito menos perspectiva de vida, né? E ela então ela estava muito magoada, principalmente porque ela cuidou da tia da Luísa até a tia da Luísa vir a falecer. A tia dela tinha dinheiro e ela estava crente que quando a mulher morresse ia deixar alguma coisa de herança para ela. Aí ela pensou, vou conseguir abrir meu negocinho, vou conseguir meu dote, vou conseguir casar. Não conseguiu foi nada, que a véia não deixou nada para ela depois que morreu. Aí foi quando ela acabou de ficar amarga, né? E a Juliana é uma personagem, eu tô falando bem por cima aqui, mas a Juliana é uma das personagens mais complexas da literatura de língua portuguesa. É muito legal de vocês lerem. E ela armou tudo contra a Luísa quando ela percebeu que a Luísa estava tendo um caso. Primeiro, ela tinha inveja da Luísa, porque a Luísa era casada, era nova, bonita. E por mais que o marido da Luísa não fosse aquele príncipe, mas ela era casada. E podia ficar o dia inteiro de perna pro ar, lendo romance e tomando banho de banheira, que era um luxo na época, enquanto que ela ia carregar baldes e baldes de água para cima e para baixo. Aí ela começa a chantagear a Luísa. Ela começa a chantagear a Luísa porque ela acha cartas que foram trocadas entre os dois, que a Luísa esqueceu de descartar direito, e ela acha, ela guarda, e ela
pede uma quantia exorbitante de dinheiro ao qual a Luísa não tinha acesso. Enfim, o romance ele vai se desenrolando de uma maneira assim muito angustiante também para Luísa, né? Porque engraçado, a amiga dela tinha vários amantes e não pegava nada. A cozinheira tinha espaguete e não pegava nada. E quando ela foi arrumar o primeiro amante, já deu um monte de ruim. E ela ficou na mão da empregada, que era uma mulher extremamente recalcada, né? No fim do romance, ela acaba não aguentando e contando para um amigo do marido. O amigo não a julga, enfim, mas ele pega a Juliana de um jeito ali. Ele fala assim: olha, se você não entregar essas cartas, a gente vai te deportar para a África, que ainda tinha essa pena de degredo na época, que é uma pena muito antiga, que há muito tempo já não é mais usada. Ia deportar a mulher para a África, ela não ia poder nem mais morar em Portugal mais. Quando ela percebe ali que a chance da vida dela de agarrar aquele negócio, de agarrar o dinheiro que ela tanto queria para ter a lojinha dela, para sair daquela vida de servir em casa alheia, aí ela que já tinha problema no coração, ela acaba tendo um infarto e morre. Aí ali a Luísa acha que acabaram os problemas dela. Só que quando ela estava ainda no entrevero da Juliana, ela escreveu pro Basílio, porque o Basílio, quando ela falou que a empregada descobriu, o Basílio se piruetou, porque ele não tava nem aí pra ela. Não, e o interessante também é que no meio, vocês veem que eu não tô contando com aqueles detalhes, né? No meio, ele arruma um esconderijo pra... porque eles não podem continuar transando na sala de estar dela. Então ele arruma um esconderijozinho pra eles irem. Mas é um muquifo, tão muquifo. Era só pra transar e acabou, gente. Não tinha nada de rebuscado, de legal. Não tinha nada. Ele a coloca naquele muquifo. E ela ainda chega e fala assim pra ele: mas é aqui que a gente vai se encontrar? Ele fala: minha filha, foi aqui que eu arranjei. Então todas as ilusões dela vão caindo, entendeu? Ela achou que ela ia se encontrar com ele num lugar legal. Quando ela falou pra ele que a empregada a estava chantageando, ela fala de fugir com ele. Ele: imagina, você acha que nós estamos no teatro? É vida real isso aqui. Na época não tinha Netflix, não tinha televisão, então eles não falavam: ah, você acha que isso aqui é o filminho, a novelinha? Não, era o teatro. Era o teatro, né, que eles falavam: ah, nós vamos fugir, nós vamos pra onde? Ele não fugiu porque ele não quis, porque ele era um homem solteiro, relativamente desimpedido. Ele podia fugir, não fugiu porque não quis. E ela ficou ali naquela situação horrorosa com a empregada. E ela escreveu para ele, você vê, não tinha zap, não tinha internet, não tinha nada, as cartas demoravam para chegar. Então ela escreveu para ele pedindo um dinheiro para aliviar a situação dela. Só que a carta demorou para chegar. Nesse ínterim, a Juliana morre, porque ela foi também, levou uma prensa lá do amigo do Jorge, que a Luísa foi falar com ele. A Juliana morre, ela acha que ela tá livre. Ah, tô livre, só essa mulher se reerguer dos mortos para falar alguma coisa. Só que nesse meio tempo o marido volta daquela viagem e o Basílio retorna a carta. E o que ele fala? Ah, eu vou te ajudar assim, assim, tal, com esse dinheiro que você me pediu. Só que na carta fica claro que eles tiveram um caso. Aí ela chega, quando ela acha que o pesadelo dela acabou, ela vai lá, ela fala com o marido, tal, e o marido mostra aquilo pra ela que já estava num nervo desgraçado, por causa da empregada, que ela passou meses sofrendo na mão da empregada. A empregada fazia até ela fazer serviço doméstico no lugar dela. Ela cai doente e morre. Ela cai doente e morre. Então, é só tragédia, é só tragédia. O marido até falou que a perdoava, mas ela ficou tão doente, tão ruim dos nervos, e que ela acabou ficando doente e morreu. E tempos depois, olha só, para finalizar o romance com chave de ouro, tempos depois, quando o Basílio volta, ele chega lá, pergunta o que aconteceu. Ah, teve uma febre, levou ela em alguns dias.
Mais ou menos essas palavras. Já faz tempo que eu li. Eu li 3 vezes esse livro, mas já faz tempo que eu li as 3. Então eu não lembro das palavras exatas, mas eu me lembro que um vizinho falou assim: a febre levou ele alguns dias. Ele pensou que ele ia ter mais uma temporada de casinho com ela. Quando ele viu, morreu. E morreu por causa do quê? Do estresse, toda aquela situação com a empregada. Sabe o que ele faz? Ele vira pro amigo dele. Ele tinha vindo da França, né? Naquele tempo a França era o ápice, né? Ele tinha vindo da França e fala assim pro amigo dele: que saco, eu devia ter trazido a Alfonsine. Por quê? Estou sem mulher pra eu pegar, estou sem mulher pra eu comer aqui. Esse foi o máximo de emoção que ele teve em relação a Luísa. É fantástico porque, primeiro, mostra que tudo caía nas costas da mulher. Né? Essa mulher... No crime do Padre Amaro também, que é do Essa também, tudo cai nas costas da mulher. E o homem sai livre e solto para arrumar outras amantes que ele quiser. E segundo, como que tem gente mentindo para conseguir o que quer? Gente, leia, já tá muito grande o filme, né? O filme não, o vídeo tá muito grande. Gente, leiam esse livro, leiam os escritores realistas, não leiam só para vestibular, mas leiam para a vida, porque é um literal documento fantástico, que hoje em dia ninguém faz mais porque tem preguiça, né? Com tanta internet, com tanta coisa, o povo tem preguiça. Mas leiam, que é o verdadeiro documento de como funciona a psique humana. Quer saber como é que o ser humano funciona? Vai lá nos livros realistas. Gente, essa foi mais uma resenha. Tudo de bom pra vocês e até a próxima.